pouco mais de um ano, a NASA anunciou que havia encontrado indícios de vida que teria habitado Marte, o planeta vermelho, no passado. Agora, os detalhes técnicos foram publicados na Nature. Vamos conferir? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João. Sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Underground. E eu vou contextualizar aqui, de maneira geral, essa descoberta. Então, planeta vermelho, Marte, lá tem uma cratera, tem inúmeras crateras, né? Mas essa em específico é a cratera Jezero. E ali, na borda da cratera, tem o que é conhecido como Neretva Valleys, né? O Vale Neretva. E o Perseverance, o rover da NASA, né, que foi lançado alguns anos atrás, foi direcionado então para essa região da cratera Jezero, que já fica mais na borda da cratera, tá? E ali existem umas feições geológicas, né, informalmente conhecidas como Bright Angel, e tem algo que no artigo eles chamam de formação Bright Angel. Tô deixando umas fotos aí. E ali, no ano passado, eles reportaram que encontraram uma rocha bastante interessante. A rocha que está aparecendo aí na tela, eles chamaram de Sheyava Falls. Ele é um bloco de lamito antigo, tá? Então, assim, de bilhões de anos atrás, na verdade. E, sendo um lamito, ele foi depositado em ambiente aquoso, tá bem? Então, isso já é sabido, que teve água em Marte no passado e tudo mais. Isso é ponto pacífico. O que é interessante, né, o que chamou a atenção nessa rocha, é que ela é salpicada de umas manchinhas que eles chamaram de leopard spots, né, manchas de leopardo, em que você tem no centro ali uma descoloração, é uma rocha com a coloração mais avermelhada, né, embora não exatamente vermelha. Existem umas estruturas ali umas manchas circulares com menos de 1 milímetro, em que o núcleo principal dela, né, ela é um disco, digamos assim, elas aparecem como um disco, e elas são mais esbranquiçadas, e ao redor delas tem como se fosse uma circunferência ali, né, um anel, vamos dizer assim, mais escuro, que eles descobriram que é rico em fósforo, inclusive. E entre essas manchas, né, existe ali salpicado também espalhado entre essas manchas, esse mineral mais escuro que eles chamaram, né, ali, esses pontinhos entre as manchas, eles chamaram de poppy seeds, ou de sementes de papoula, né? Então, essa é a visão da rocha, né, como a rocha está estruturada, vamos dizer assim. Ok, até agora é apenas uma rocha curiosa em Marte. Até aí, existe um monte, existe até aquela visão lá, né, do rosto em Marte. E daí? O que isso tem a ver com vida? Bom, as reações que regem a vida, elas são essencialmente reações químicas, né? E um conjunto de reações muito importantes são as reações de redox, né? As reações de redução, né? De redução e oxidação. Então, é essencialmente a transferência de elétrons. Aí os elétrons, eles saem do redutor e vão para o oxidante, beleza? Então, um exemplo do que acontece aqui nas reações químicas que sustentam a vida na Terra. Então, vamos supor, você tem ali uma molécula de glicose, que seria o nosso redutor, e tem, então, por um determinado processo, a transferência de elétrons da glicose para o oxigênio, que age, então, como o oxidante, tá bom? Então, a gente tem esse tipo de reação de redução e oxidação ocorrendo e sustentando a vida na Terra. Isso acontece bactérias, eucariotos, enfim, né? Muito comum. O interessante é que algumas bactérias elas usam compostos orgânicos e também o ferro, né? Em vez de glicose e oxigênio. Isso é muito interessante e a gente começa a fazer a ligação já com Marte. O que acontece? O ferro, e aqui vem uma terminologia meio estranha em português, né? Mas o ferro férrico, que é o Fe3+, ele é reduzido a ferro ferroso, que é o Fe2+. E aí, então, ele se torna solúvel em água e ele pode ser lavado, então, da rocha onde aqueles micro-organismos, por exemplo, estão, tá? Então, você forma minerais mais claros, né? Então, você explica ali a formação dessas manchas mais claras. E aí pode ser tanto por processo de micro-organismo quanto processos abióticos também. Então, estou explicando aqui como se formam as manchas mais claras. E o legal é que a gente conhece essas manchas de redução aqui da Terra. Então, quando encontramos em Marte, foi um link bem interessante. O quadro que a gente
pensa que pode ocorrer, então, porque ali, naquela rocha, né, na Shayaba Falls, também foi encontrado material orgânico. Então, o cenário que se pensa é que ocorreram reações ali de redox, né, de redução e oxidação, que ocorreram naquela rocha depois da formação dela, há bilhões de anos atrás também. Então, elétrons eles foram transferidos da matéria orgânica para o ferro e também o ferro férrico e sulfato, porque também não é só ferro que eles encontraram lá, tá? Então, isso foi justamente o que gerou as zonas esbranquiçadas que a gente vê ali na Shayaba Falls. Tem um aspecto bem interessante aqui, é que esse tipo de reação, né, essas reações, especialmente a reação de redução de sulfato, elas normalmente não ocorrem a baixas temperaturas. Para elas acontecerem, é preciso que temperaturas elevadas estejam ali atuando. Com uma ressalva, e isso é bem legal. Se você tiver micro-organismos envolvidos, não precisa de elevadas temperaturas. Então, olha só que interessante. O que é mais interessante ainda e que linka também com essa questão é que a oxidação microbiana, né, então por micróbios, da matéria orgânica pode gerar também essas deposições de minerais de fosfato que foi observado nessa rocha lá em Marte. Então a gente tem um quadro realmente bem interessante que vai se formando mais convincente. E por que é relevante essa questão da temperatura? Porque ano passado, e até eu fiz essa crítica com base em outras pessoas, claro, é que você consegue ver, vou deixar uma foto aí também, que nessa rocha existe um mineral chamado olivina. E qual é o problema com isso? A olivina ela tem origem ígnea, ou seja, magmática. Então o que a gente pode pensar? Ok, se tem olivina ali in situ, vamos dizer assim, talvez a temperatura naquelas rochas, ou em algum momento daquelas rochas, tenha rolado temperaturas proibitivas para a existência de vida durante algum tempo ali, e que essas temperaturas, lembrando, poderiam ajudar a formar as manchas de clareamento. Então, uma explicação abiótica seria melhor se temperaturas elevadas estivessem envolvidas naquele processo. E a olivina parecia sustentar essa hipótese não biológica. Porém, o artigo, agora que ele foi publicado, ele teve que lidar com as hipóteses alternativas. Como essa hipótese? E algo que eles fazem questão de dizer no artigo é que essa questão da temperatura não parece ter sido importante, ou seja, que não teve ali temperaturas elevadas envolvidas no processo. Inclusive, abre aspas, o contexto geológico e petrográfico indica que essas reações ocorreram a temperaturas baixas, fecha aspas. Então, essa olivina provavelmente ela se desprendeu, veio de outro lugar, não está envolvida diretamente na formação daquelas feições vistas na rocha. Então, beleza. Agora, parece estar tudo maravilhoso, parece tudo indicar que aquilo foi formado por vida, então foi formado por vida, né? Na verdade, não é bem assim, e eu vou ter que ler um trecho que é um pouco longo do artigo, mas eu acho que é bem relevante a gente ler esse trecho final do artigo, tá bem? Então, abre aspas. Em resumo, nossa análise nos leva a concluir que a formação Bright Angel contém texturas, características químicas e minerais e assinaturas orgânicas que justificam sua consideração como, abre aspas, potenciais bioassinaturas, fecha aspas, ou seja, abre aspas, uma característica que é consistente com processos biológicos e que, quando encontrada, desafia o pesquisador a atribuí-la a processos inanimados ou biológicos, compelindo-o a reunir mais dados antes de chegar a uma conclusão quanto à presença ou ausência de vida. Fecha aspas. Essa avaliação é ainda mais reforçada pelo contexto geológico da formação Bright Angel, que indica que ela é de origem sedimentar e foi depositada por água em condições habitáveis. Muitas questões importantes permanecem sobre a origem dos nódulos e frentes de reação encontrados pelo Perseverance. Sugerimos que as pesquisas adicionais in situ, laboratoriais, de modelagem e com análogos de campo, tanto em processos abióticos quanto biológicos que dão origem ao conjunto de fases minerais e orgânicas observadas na formação Bright Angel,
irão melhorar nossa compreensão das condições sob as quais elas se formaram. Em última análise, o retorno de amostras de Marte para o estudo na Terra, incluindo a amostra Sapphire Canyon coletada na formação Bright Angel, forneceria a melhor oportunidade para entender os processos que deram origem às características únicas descritas aqui. Fecha aspas. Então perceba, os autores eles não batem o martelo, eles fazem questão de definir inclusive o que é uma bioassinatura. A bioassinatura você encontra e você não diz é vida. Na verdade, você encontra e você diz, pode ser vida, preciso de mais dados para decidir se é ou não. Então, aqui não é um ponto final, isso é um começo, tá bem? Inclusive, eu gostaria de ler um outro trechinho, vou deixar na tela também, de um astrobiólogo, que é o Sean McMahon, nome estranho, da Universidade de Edimburgo, abre aspas. Sem trazer amostras de volta para laboratórios na Terra, há um limite para o quanto realmente podemos saber sobre o que aconteceu em Cheyava Falls há 4 bilhões de anos. Mesmo assim, nenhuma explicação totalmente satisfatória de origem não biológica explica completamente o conjunto de observações feita pelo Perseverance. O novo artigo faz um bom trabalho em deixar isso claro, considerando as possibilidades uma a uma. Mas, em astrobiologia, a falta de uma explicação não biológica não é onde a detecção de vida termina, é onde ela começa. A história nos mostra que, quando não conseguimos pensar em uma explicação não biológica para algo, geralmente não é porque ela não exista, é apenas porque ainda não a pensamos. Fecha aspas. Então percebe que as pessoas elas estão sendo mais cautelosas? Inclusive, hoje é dia 10 de setembro de 2025, quarta-feira, houve uma coletiva da NASA. Nessa coletiva estava o autor, por telefone, o autor do artigo, o primeiro autor, porque são vários autores, ele estava lá na coletiva de imprensa. Porque é muito interessante que ele faz questão de frisar ainda, apesar de ser um cenário muito bom, e eles são bem modestos até no paper dele, porque o paper deles pode ser, daqui a algumas décadas, se isso se confirma, é um dos artigos mais importantes já publicado na história da humanidade. E eles foram relativamente moderados, E o autor ele diz nesse trecho que existem explicações não biológicas para essas características que eles observaram lá e que eles não podem descartar isso completamente com base nos dados que eles têm atualmente. Então, eles precisam, inclusive, de um jeito de pegar aquela amostra e trazer para a Terra para, aí sim, progredir na pesquisa. Então, confere aí o trecho. And what's exciting about these finds, this sort of combination of mud and organic matter that has reacted to produce these minerals and these textures, is that when we see features like this in sediment on Earth, these minerals are often the byproduct of microbial metabolisms that are consuming organic matter and making these minerals as a result of those reactions. But there are non-biological ways to make these features that we cannot completely rule out on the basis of the data that we collected with our rover payload. Perfeito. E agora, quais são os próximos passos? É correr para a rua e gritar que encontraram vida fóssil em Marte? Não, na verdade existe o que em 2021 foi publicado como sendo o Protocolo de Confiança na Detecção de Vida, o CODE. Um grupo de pesquisadores publicou esse protocolo e são 7 etapas após se fazer a descoberta de uma bioassinatura. Então eu vou rapidamente passar por elas, vou deixar aí na tela, vocês podem ir acompanhando. Então, primeiro nível é a detecção de um sinal conhecido, que sabidamente é resultado de uma atividade biológica. Esse é o primeiro passo. O nível 2 é descartar a possibilidade de contaminação. A gente tem que lidar com essa possibilidade. O nível 3, e aí do passo 1 para o passo 2, a gente tem aquela fase de detecção do sinal biogênico. Do nível 2 para o nível 3, a gente está na fase de relevância ambiental. Então, a gente descarta a contaminação e a gente tem que ver
a questão de demonstrar e prever a produção desse sinal biológico no ambiente de detecção, tá? Do nível 3 para o nível 4, a gente tem que discriminar os falsos positivos abióticos, né? Então, entra ali no nível 4 todas as fontes não biológicas conhecidas, né, que poderiam gerar naquilo, mas que são implausíveis, né, que poderiam gerar naquele sinal. Então, todas as fontes não biológicas do sinal, elas têm que ser demonstradas implausíveis naquele ambiente em questão. E do nível 4 para o nível 5, a gente já vai entrar na independência da bioassinatura, né? Então, como assim independência da bioassinatura? A gente tem que detectar um sinal independente. Então, uma segunda fonte que diga que aquilo potencialmente é vida. Daí, a gente vai, então, para o nível 6, que é observações futuras que descartam hipóteses alternativas propostas após o anúncio original. E do nível 5 para o nível 6, a gente está na fase de eliminação de hipóteses alternativas. No nível 7, a gente tem observações independentes e de acompanhamento do comportamento biológico previsto no ambiente. E aí a gente está nessa fase, então, de confirmação da presença de biologia. Tá? Então, lado a lado, a gente vai ter que ter todo esse desenvolvimento técnico para a gente chegar e bater o martelo e dizer realmente existia vida em Marte. E aí fica a próxima pergunta. Será que ainda existe vida em Marte? E onde estamos nessa escala de 7 passos? Eu diria que a gente não passou nem do nível 4 ainda. Né? A gente precisa... A gente está ali no nível 2, 3. Né? A gente ainda precisa caminhar muito e, inclusive... Eu percebi que um dos motivos dessa coletiva de imprensa não foi nem tanto para trazer a novidade, mas foi mais para chamar a atenção, talvez, do governo, de investimento, né, de alguma forma, para que a missão de coletar esse material ela possa ser realizada, porque agora ela parece muito promissora. Ao invés de dar um tiro no escuro, eles sabem já o que procurar, onde procurar, e precisam só trazer para a gente potencialmente fazer a maior descoberta de todos os tempos da ciência, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido, deixe o seu like, o seu comentário, compartilha para espalhar a mensagem e eu vejo você no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.